Hoje você vai conferir os 10 maiores assaltos a banco da história. 10º lugar, Loomis Fargo & Company. 1997 foi um ano difícil para Loomis Fargo, com 2 grandes assaltos que aconteceram em março e outubro. Em março, na Flórida, o motorista de carro forte Philip Noel Johnson usou sua força para dominar 2 ex-colegas de trabalho, roubando cerca de 18 milhões de dólares. Ele guardou o dinheiro num galpão em Mountain Home, Carolina do Norte, e depois mudou-se para a cidade do México. Ele foi preso na fronteira dos Estados Unidos da América, onde foi retirado de um ônibus com a identificação de um de seus nomes falsos. De fato, muitos assaltos a bancos são planejados por funcionários da própria companhia, onde os empregados usam a sua posição dentro do banco para planejar o crime contra seus chefes. O segundo assalto a Loomis Fargo foi em Charlotte, Carolina do Norte, em outubro de 1997, sendo liderado por David Scott Gant, que era um supervisor de cofres e motorista de carro forte. Ele teve a ajuda de Scott Chambers, que era amigo de ex-colega de trabalho de Gant, também envolvido no roubo. Gant executou o assalto em uma noite, levando consigo 50 mil dólares e fugindo para o México. O plano era Chambers guardar o resto do dinheiro e depois retornar para buscar quando fosse seguro. Mas Gant e seu ajudante não conseguiram fugir com o dinheiro, sendo capturados pelo FBI e pela polícia mexicana. 9º lugar, transportadora de valores Dunbar Armored. O roubo da Dunbar Armored é considerado um dos maiores assaltos da história dos Estados Unidos da América. Esse foi mais um roubo com envolvimento interno organizado pelo inspetor de segurança Alan Pace. Ele tirou fotos do interior do depósito de automóveis de Los Angeles enquanto trabalhava e depois voltou com cúmplices que conseguiram se esquivar das câmeras de segurança e amarrar os guardas com fita adesiva. Em seguida, indo embora com o dinheiro dentro de um caminhão, enquanto todos usavam headsets para se comunicar um com o outro. O grupo de assaltantes quase conseguiu escapar com o dinheiro, mas o farol traseiro do caminhão foi encontrado na cena do crime, e esse foi o primeiro indício que o crime tinha sido cometido por Pace. O erro fatal foi cometido por um dos membros da gangue, Eugene Lamar Hill, que efetuou uma doação de uma pilha de notas envoltas ainda com as tiras originais da transportadora. Hill logo foi preso e acabou entregando seus companheiros. 8º lugar, Northern Bank. Esse foi um grande roubo em dinheiro na sede do Northern Bank em Belfast, Irlanda do Norte, e é considerado um dos maiores assaltos a banco da história do Reino Unido. Na noite anterior ao dia do assalto, os ladrões, disfarçados de policiais para entrar nas casas, visitaram as residências de 2 oficiais do banco. Seus familiares foram feitos de reféns, forçando os oficiais a entregarem o que os assaltantes exigiam. Os governos da Irlanda e do Reino Unido culparam o exército republicano irlandês, mas o grupo e seu líder negaram qualquer envolvimento. O crime continua sem solução, embora prisões tenham sido feitas. 7º lugar, Banco Central. O assalto ao Banco Central no Brasil foi, sem dúvidas, um dos mais criativos da história. Os ladrões foram capazes de roubar quase 165 milhões de reais, construindo túneis embaixo do banco que tinham mais de 76 metros de comprimento. Mas como eles foram capazes de cavar um túnel embaixo do banco sem serem percebidos? Eles fizeram tudo muito bem planejado. Os ladrões não só fizeram um túnel de escavação, mas também instalaram luzes e boas condições de ar ao túnel. Assim eles poderiam roubar de forma confortável. E a Justiça Federal no Ceará estima que apenas 30 milhões de reais tenham sido recuperados. O túnel levou 3 meses para ser construído e autoridades dizem que foi claramente planejado por pessoas com habilidades matemáticas e ferramentas sofisticadas. Alguns suspeitos foram apreendidos, mas não todos. 6º lugar, o assalto ao trem pagador. Em 1963, 17 assaltantes pararam um trem chamado The Night Flyer. O trem estava carregando pacotes bancários de valores altíssimos em dinheiro que estavam sendo transportados a vários bancos de Londres. Por ser um trem postal, vários bancos foram prejudicados por esse famoso roubo liderado por Bruce Reynolds. Os ladrões embarcaram no trem quando ele parou inesperadamente no sinal vermelho em Sears Crossing. Os criminosos em seguida atacaram os funcionários na carga de alto valor e saquearam os pacotes. Os homens que estavam em outras partes do trem nem sequer se deram conta do que estava acontecendo, até perceberem que o motor tinha desaparecido, assim como 2 cargas do trem. 120 das 128 malas foram levadas e os assaltantes saíram com 74 milhões de dólares. Embora a maior parte deles tenha deixado o país, o grupo de 17 homens foi posteriormente rastreado. 5º lugar, Depósito da Securitas.
Considerado o maior roubo em dinheiro da história britânica até hoje, o roubo ao depósito da empresa Securitas aconteceu na cidade de Kent, Inglaterra, e durou várias horas. Tudo começou quando um grupo de homens sequestrou e ameaçou a família do dono do banco e amarraram 14 funcionários. A partir daí, os criminosos conseguiram roubar mais de 92 milhões de dólares em dinheiro do depósito. E assim que conseguiram tudo, eles deixaram os reféns em cofres. Esses ladrões tiveram o mesmo destino que a maioria dos outros personagens sem lei da nossa lista. Foram finalmente capturados e levados a julgamento. Quarto lugar, Depósito Knightsbridge. Liderado pelo famoso ladrão italiano da época, Valerio Viccei, esse assalto aconteceu em julho de 1987. O depósito da Knightsbridge era conhecido por ter clientes famosos e por isso possuir valiosos recursos econômicos que eram atrativos para um criminoso astuto. Com uma arma na mão, Viccei fechou o banco após ameaçar o gerente e os funcionários. Sob o controle do banco, o já conhecido assaltante de bancos Viccei pediu apoio e os seus cúmplices saquearam e roubaram o banco, levando 200 milhões de dólares em dinheiro, joias e outros objetos de valor. Viccei quase conseguiu escapar, mas foi capturado quando voltou à sua casa para buscar sua preciosa Ferrari. Terceiro lugar, British Bank of the Middle East. O assalto a esse banco entrou para a história ao ter se estendido por um período de uma semana. Em meio ao caos da Guerra Civil em Beirute, a Organização para a Liberação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, usou a força para ganhar acesso ao banco explodindo uma parede que era compartilhada com uma igreja católica. Tendo a ajuda de serralheiros corsos, eles invadiram os cofres do banco e saíram com 50 milhões de dólares em barras de ouro, dinheiro e joias. Hoje o saque é avaliado em até 3 vezes o valor da época, equivalente a 210 milhões de dólares. Segundo lugar, Dar es Salaam. O assalto aconteceu durante a noite e muito silenciosamente. O roubo ao banco Dar es Salaam, localizado em Bagdá, é considerado um dos maiores desde que a guerra de 2003 começou e as pessoas tiraram vantagem da vulnerabilidade dos bancos. O dinheiro foi roubado por guardas de segurança que estavam de plantão naquela noite. Quando os funcionários chegaram para trabalhar na manhã seguinte, eles encontraram a porta da frente aberta, a porta do cofre entreaberta, o dinheiro havia sumido e os guardas haviam desaparecido. Primeiro lugar, Banco Central do Iraque. Esse assalto aconteceu no dia 18 de março, um dia antes de começar o bombardeio americano no Iraque, e uma quantia de aproximadamente 1 bilhão de dólares foi roubada do Banco Central do Iraque durante uma série contínua de roubos. Não havia bandidos mascarados, armas ou reféns. A arma usada no assalto foi possivelmente uma nota assinada por Saddam Hussein. Ele tinha o seu filho Qusay para retirar o dinheiro, que incluía caixas com notas de 100 dólares carimbadas com o desenho de uma foca, que era a identificação de dinheiro de segurança. Levou cerca de 5 horas para carregar o dinheiro para os caminhões. Qusay depois foi morto pelo exército americano em meio à guerra. A localização do dinheiro permanece desconhecida e, tecnicamente, já que Saddam foi o mandante na época, é possível que nenhuma lei tenha sido infringida, embora a corrupção estivesse claramente envolvida. O que Qusay fez continua sendo considerado roubo, visto como uma tentativa de esconder o dinheiro que Hussein obteve de forma nada ética e roubou de cidadãos iraquianos em primeiro lugar. Você conferiu mais um Top 10 do Você Sabia TV. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!